Olá, esse é o episódio piloto do nosso canal Estradas Invisíveis e eu quero contar uma das minhas histórias favoritas da narrativa bíblica, que é a vida de Jacó e como ela foi alterada ao longo da caminhada dele. Para quem não conhece Jacó, ele era filho de Isaac, neto de Abraão, ele era gêmeo de Esaú e ele era o irmão mais novo, ele nasceu por último. O nome dele tanto significa agarrado ao calcanhar, né? Muitos até chamam que é enganador, mas na verdade é agarrado ao calcanhar. E como era na tradição daquela época, apenas o filho primogênito era abençoado. Então ali, se nós lermos os capítulos 25, 26, 27 de Gênesis, nós vamos encontrar uma parte dessas narrativas ali da disputa de Jacó contra Esaú. E o nosso texto base aqui vai começar no capítulo 27 de Gênesis, tá? Vou deixar aqui na descrição para que você possa acompanhar. Mas basicamente, Isaac já era idoso, já era praticamente cego, e ele decidiu abençoar o filho mais velho. Antes de morrer, como eu disse, como era da tradição, era costume que eles abençoassem o filho mais velho. Então ele chama Esaú e pede para que Esaú faça uma caça, traga uma caça para ele, para que ele coma, e então abençoe. Rebeca ouve tudo isso. Rebeca, esposa de Jacó, mãe dos dois, mãe de Esaú e mãe de Jacó, ela ouve tudo isso. Como ela gostava mais de Jacó do que de Esaú, ela acaba planejando, junto com Jacó, enganar Isaac. E aí ela faz com que Jacó traga 2 cabritos para ela prepara uma comida para Isaac. E aí o que acontece? Ele leva a comida e ele coloca pelos nos braços. Ele coloca os pelos dos cabritos no braço e se passa por Esaú, né? Tanto que uma das questões ali principais do nosso texto aqui é quando Isaac ouve a voz de Jacó, ele questiona, tá, mas quem é tu? E ele diz, não, eu sou Jacó, eu sou Esaú, teu filho. E aí ele chama pra perto, ele sente o cheiro das roupas, ele sente o pelo nos braços, que é aqueles pelos do cabrito que ele estava usando, e ele pergunta mais uma vez, é tu mesmo, meu filho Esaú? E Jacó responde sim. E aí a gente vai ver, nós não vamos ZT aqui, mas a gente vai ver toda a consequência que acontece em função disso. Esaú quer matar Jacó tem que fugir, ele acaba tendo que trabalhar pro tio dele, Labão, que era muitas vezes mais malandro do que ele, passa por uma escola do quebrantamento, como diz o pastor Ote, junto com Labão, e até que a gente chega no ponto onde ele tem que retornar à terra dele e confrontar o irmão, podendo até mesmo ser morto. Quando ele passa toda a família dele no Val de Jabó, fica só ele, e ele tem essa luta com esse anjo ali no capítulo 32 de Gênesis, vai falar sobre isso. Ele tem essa luta com esse anjo que em dado momento pergunta, quem é tu? Como tu te chama? Ele tá brigando com o anjo e ele diz assim, olha, eu não vou te deixar ir até que tu me abençoe. E aí o anjo pergunta pra ele, quem é tu? Toda a questão desse texto é justamente essa. É como Jacó vai responder essa pergunta, quem é tu? Para tentar fazer um nexo entre essa história, eu queria contar uma história que eu ouvi em um outro podcast, Cris Dias, Boa Noite Internet, é um podcast fantástico, o primeiro episódio dele, que se chama Aviões de Bambu, que eu achei muito interessante, que é a história do culto à carne. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão e os Estados Unidos entraram num conflito direto um com o outro, depois de toda aquela história, até o filme do Pearl Harbor, os Estados Unidos não tinha como logisticamente atacar diretamente o Japão. Ele precisou ocupar algumas ilhas ali para que ele pudesse instalar suas bases, para que ele pudesse fazer toda a cadeia de suprimento, porque na verdade grande parte da guerra é isso, é logística e cadeia de suprimento, né, como tu manda, quem que tu manda, enfim. Só que as civilizações que moravam nessas ilhas que eles ocuparam, elas não tinham tido, os nativos daquelas ilhas nunca tinham tido contato com nada, com absolutamente ninguém de fora. Então o que acontece? Eles viram os americanos chegar, os americanos até tentaram catequizar eles e tal, e o que eles acabam vendo? Os pássaros de ferro que descem do céu, abrem suas barrigas e de lá tira comida, tira suprimento, tira um monte de coisa. Um pouco esses pássaros voltam pro céu de novo, eles nunca tinham visto um avião, né? A gente tá falando aí de 1938, 39, 40. Então, para eles que eram civilizações isoladas, aquilo era um mundo mágico, praticamente, né? Então, eles acabam vendo todas essas questões que os americanos fazem, os capacetes, as armas, as rondas. E quando termina a guerra, e os Estados Unidos vai embora e leva os aviões, leva os soldados, permanece aquele questionamento dos nativos. Tá, mas cadê os pássaros de ferro que vão trazer para nós a cadeia de suprimento, que vão trazer comida, trazer as coisas que a gente estava acostumado já a ter aqui, né? E eles começam a tentar replicar os rituais americanos. Então eles criam capacetes de coco, eles fazem aviões de bambu como se o avião fosse um deus a ser louvado, louvando ele, adorando ele, pudesse trazer de volta um pássaro de ferro para abrir a sua barriga e poder colocar de volta o suprimento para dentro da ilha. Qual é a parte curiosa? Eles montaram bases inteiras de bambu, eles faziam rituais e eles cada vez acharam, não, é que a gente está fazendo errado, é que tem uma coisa aqui que não está batendo.
Então vamos tentar de novo, vamos fazer mais uma vez. Então eles faziam a ronda, eles marchavam, eles faziam todo o ritual daquilo que eles viram os americanos fazer enquanto estavam em guerra. Alguns boatos dizem que até hoje algumas ilhas permanecem tentando novas formas de fazer o culto à carne, para que os pássaros de ferro voltem e abram suas barrigas e despejem sofrimento para eles. Quando a gente ouve essa história, ela parece muito engraçada, né? Mas a verdade é que a gente faz isso todo dia. Aqui no YouTube. Aqui. A gente tá vendo outras pessoas fazer alguma coisa e dar certo. E a gente tá querendo replicar aquilo na nossa vida. Não, porque o fulano lá, o milionário, acorda às 6 da manhã, às 4 da manhã para correr, corre das 4 às 5, faz um jejum intermitente, faz isso, faz aquilo. Então, se eu fizer isso, certamente eu vou ter sucesso. E não existe fórmula para sucesso. Sabe, cada um de nós tem a nossa história, cada um de nós tem o nosso ponto de partida. Às vezes, em alguns momentos, a gente tem uma grande ideia, mas algumas das pessoas que ficaram ricas, que ficaram famosas, tiveram sorte. Tiveram uma série de fatos que teve que ocorrer para que aquilo acontecesse, mas isso não quer dizer que ela tem uma fórmula para o sucesso. Muitas vezes a gente acha engraçada essa história dos nativos, mas a gente faz o nosso próprio culto à carga, seguindo as celebridades, as subcelebridades na internet, querendo fazer igual eles fazem, querendo imitar a rotina deles, para ver se de alguma forma a gente atrai o sucesso que eles têm. Trazendo para nossa reflexão, não foi isso que Jacó fez com Esaú? Quando ele bota aqueles pelos de cabrito nos braços, ele não está se passando pelo irmão? Ele não está tentando fazer algo que ele não foi chamado para fazer, se passar por alguém que ele não era, para receber algo em troca. Óbvio, ele engana de fato o pai, ele é abençoado, mas a gente vai ver toda a história depois ali mais adiante, tem um momento da vida dele que ele diz, olha, meus dias foram curtos e maus. Ele sabe a consequência daquilo que ele fez. Da mesma forma que ele enganou durante muitos anos, ele é enganado. Muitas vezes a gente acaba fazendo isso, sabe? A expectativa dos outros acaba sendo os pelos de cabrito no nosso braço. A gente não sabe o que a gente quer da nossa vida, a gente não sabe conduzir a nossa vida, e a gente acaba focando naquilo que os outros estão fazendo, naquilo que está dando certo para os outros. Principalmente a gente como crente, a gente como cristão, a gente tem uma tendência a imitar outros cristãos. Ah, mas lá não diz Paulo, não diz sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas a parte importante é como eu sou de Cristo. Eu tenho que imitar a pessoa naquilo que ela imita a Cristo. E não necessariamente pegar todo o estilo de vida dela e copiar e trazer para a minha vida e tentar fazer com que isso me gere sucesso, com que isso me gere visibilidade, com que isso me gere qualquer coisa que não esteja no plano de Deus para a minha vida, para a tua vida. A gente não sabe a nossa identidade de filho. A gente não tem consciência dessa nossa identidade de filho. Eu estava vendo agora ali um episódio do podcast Manual do Homem Moderno, e ali o Altair de Souza estava numa entrevista ali, mencionando um livro do A Negação da Morte, do Ernest Becker. Antes de mencionar um livro, ele fala que assim, muitas vezes a gente está vivendo o xamanismo da era do século XXI. Xamanismo? Como assim xamanismo? Não, que vai fazer o ritual aqui e vai fazer a coisa dar certo, né? E é bem isso, a gente muitas vezes está olhando um quem para tentar encontrar um como. Como assim? Eu estou olhando para alguém para resolver o meu problema. Como eu resolvo isso? Como eu resolvo aquilo? E a gente não elabora mais as nossas respostas, a gente não elabora mais aquilo que Deus nos confiou. E é óbvio que a gente tem que buscar informação, a gente tem que buscar conhecimento, mas a gente não pode virar seguidores de um xamanismo. Tem alguma coisa que a gente tem que seguir, é a palavra de Deus. Não é insistir em buscar novas formas. Sabe, uma das coisas que eu mais demorei para entender na caminhada cristã até aqui foi que na nossa vida ele pode ter vários de repente, que ele faz as coisas de uma forma rápida, destrala os dedos e muda toda uma circunstância. Mas na construção de caráter, na construção de ministério, na construção que vai acontecer ao longo da caminhada, ele trabalha com o dia a dia. E o problema é que a gente fica ignorando o dia a dia, esperando um de repente de Deus, como o meu pastor gosta de dizer, e esperando de repente de Deus. A gente não vive o dia a dia, a construção de intimidade, tijolinho a tijolinho, passo a passo. Voltando na história de Jacó, quando ele
quando ele está lá no Val de Jaboque, quando ele está lá lutando contra aquele anjo, o anjo faz a mesma pergunta que o pai dele fez para ele: como tu te chama? Ele responde: eu sou Jacó. Ele então está pronto para assumir quem ele de fato é. Ele então está pronto para assumir que ele é o agarrado no calcanhar, que ele é aquele que talvez ele tivesse até vergonha. E quando ele assume que ele é Jacó, duas coisas acontecem. Primeiro, o anjo dá um novo nome para ele, dizendo: olha, agora teu nome vai ser Israel, porque tu é um príncipe de Deus. E toda vez o nome na Bíblia, ele tem uma questão da essência, do significado da pessoa, de um propósito. Mas a segunda coisa que acontece, que é muito interessante, é que Jacó passou 20 anos fugindo desse encontro com Esaú. E antes de ter um encontro com Esaú, ele tem esse encontro com Deus, com o anjo do Senhor. E o anjo toca na coxa dele, para que ele fique manco. Então, tipo assim, tu vai te chamar Israel a partir de agora, mas eu vou tocar na tua coxa, eu vou tocar na tua forma de te locomover, não só para que tu fique manco, mas para que tu não possa mais fugir. Então, muitas vezes, para fugir do sofrimento, a gente abre mão daquilo que Deus quer fazer. Eu quero encerrar esse pensamento com alguns questionamentos para nós. A gente sabe quem a gente é em Deus? Tu sabe que tu é filho? E se tu sabe que é filho, por que tu te comporta como se não fosse? Nosso problema é que a gente acaba focando demais no desempenho. Então, a gente muitas vezes quer fazer igual o outro faz. Se o fulano ora tantas horas e Deus fala com ele, então se eu orar tantas horas, Deus vai falar comigo. A oração é importante, mas a oração é importante para que tu entenda a necessidade de intimidade que tu tem com Deus. A oração não pode ser importante para ti porque ela é importante para o outro. Tu tem que entender o teu caminho, e cada um de nós tem o nosso caminho. Pedro, eu quero encerrar nessa menção. No final do livro de João, quando Jesus está conversando com Pedro, dizendo assim: olha, Pedro, apacenta minhas ovelhas, e está fazendo um chamado da vida dele, chamado para que Pedro seja pastor. João está indo logo atrás deles. Pedro vira para trás e diz assim: tá, mas e quanto a esse aqui? E Jesus diz para ele: o que te importa? Tu vem e me segue. O que te importa se ele quer que ele permaneça até o fim? Eu estou falando contigo, eu estou entregando o teu propósito, o teu chamado, e tu está preocupado com o outro. E a gente faz muito isso. A gente acaba tirando os olhos de Deus, tirando os olhos da palavra e colocando os nossos olhos nos outros. Porque a gente, de alguma forma, mundanizou a vida com Deus. Sucesso é visto como aprovação. Sucesso não é aprovação. Como diz o pastor Luiz Hermínio, fracasso é fazer sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer. Sucesso não tem nada a ver com ser aprovado. Se fosse assim, Jesus não diria daqueles que fizeram, mas que não eram conhecidos por Ele. Muitos dirão que nós oramos, nós expulsamos demônio, nós fizemos milagres em Teu nome. E Jesus vos dirá claramente: nunca vos conheci. Então, tu ser conhecido no céu não tem nada a ver com tu ser conhecido na terra. Isso tem a ver com intimidade. Isso tem a ver com identidade. Tem a ver com parar de colocar os pelos de cabrito no braço. Então, eu espero que essa reflexão tenha abençoado a tua vida. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o joinha aí, pra gente continuar produzindo, pra gente continuar fazendo, a gente continuar tentando, pelo menos, Esse aqui é o primeiro, espero que de muitos. Segue a gente lá, Deus abençoe. Um ótimo dia pra você e tamo junto.